A RFI conversa hoje com o médico Felipe Sadi. Ele é um dos profissionais de saúde que estão à frente do combate à epidemia de Covid-19 no Rio de Janeiro. Obrigada por aceitar o nosso convite. De nada, um prazer. Bom, você tem mestrado e doutorado em pneumologia, forte experiência em terapia intensiva e atualmente é coordenador da UTI ventilatória do Hospital Copador e coordenador de rotina no CTI do Hospital Procardíaco, duas grandes unidades de saúde do sistema privado no Rio de Janeiro. Como é que tem sido a rotina de trabalho nesse momento, nesses dois locais? Maria, nesse momento as coisas estão mais organizadas. Nós passamos por um primeiro momento de atordoamento até na primeira semana da doença, porque a doença é muito complexa, a doença gera muito trabalho, os pacientes determinam, têm evoluções absolutamente distintas uns dos outros, não é uma doença que nós podemos colocar num saco e tratar do mesmo jeito para todo mundo, e o tratamento é extremamente individualizado. Isso, obviamente, continua, mas o impacto inicial foi muito grande até a gente conseguir organizar o serviço e, de fato, implementar os tratamentos que nós vamos entendendo ao longo do tempo. Essa semana nós tivemos novos estudos em relação especificamente à parte pulmonar. Alguns pacientes mais graves evoluem com fibrose pulmonar, isso já está definido em estudos com biópsia pulmonar desses pacientes, e a gente começa a entender melhor o desfecho de alguns pacientes, né? Não são todos que vão evoluir dessa forma, mas os mais graves, aqueles em ventilação mecânica, aqueles que não melhoram a oxigenação, aí sim, a gente pode pensar em fibrose pulmonar. O nível de suporte necessário para esses pacientes também é muito grande. Não é só ventilação mecânica. Pelo menos 30% a 40% desses pacientes precisam de diálise, que é outro nível de suporte avançado de vida muito complexo, que requer cuidado hora a hora, minuto a minuto. Você precisa de pessoas bem treinadas, pessoas com conhecimento para o ajuste desses suportes, seja ventilação mecânica, seja diálise. Isso sem contar com as complicações que esses pacientes apresentam, tipo trombose venosa, e desde o início, graças ao contato que eu tenho com amigos médicos, especialmente na Itália, sabendo que esses pacientes tinham um estado hipercoagulável, a gente desde o início implementa anticoagulação a partir de estudos específicos da coagulação para que esses pacientes, para que nós consigamos evitar trombose, seja nas pernas, seja nos pulmões, que é uma complicação também frequente desses pacientes. O Rio de Janeiro já passa dos 26 mil casos, 2.800 mortes, e há uma previsão, uma estimativa da Prefeitura do Rio de Janeiro, publicada nos jornais, de que a cidade passará de 40 mil casos, quer dizer, o pior ainda estaria por vir. A minha pergunta é, o sistema pode suportar essa demanda ou há risco de colapso? Maria, nenhum sistema do mundo está preparado para um volume de pacientes tão grande. Sem sombra de dúvida, as barreiras sociais, os isolamentos, isso teve um impacto muito positivo. Claro que poderia ser melhor, sem sombra de dúvida, porque isso depende de cada cidadão, mas reduz o volume necessário de leitos ao longo do tempo. Esse é o principal objetivo. A infecção, ela tem uma grande chance de acontecer numa boa parte das pessoas pela transmissibilidade da doença. Agora, a sobrecarga do sistema será inexorável. Já existe essa sobrecarga, você sabe que existem filas no sistema público, como eu te falei, no sistema privado, que é onde eu atuo, nós tivemos um volume de internação muito grande, mas conseguimos atender os pacientes de fato. Agora, o volume ainda de pacientes que podem estar infectados e evoluir mal é significativo.
Pois é, a dificuldade é equilibrar aí o número de leitos disponíveis e os casos graves. Quando a gente fala no Brasil, é um dos únicos países do mundo com mais de 100 milhões de habitantes que dispõe de sistema universal de saúde. Mas a gente também sabe que há uma fratura da medicina no Brasil. Você mesmo disse, tem o hospital privado, tem o SUS, às vezes a qualidade do atendimento é diferente nos dois sistemas. E qual é o reflexo disso para o atendimento à população? Porque as pessoas aqui na Europa querem saber se a grande massa está sendo atendida. Existe sem sombra de dúvida, existe uma diferença enorme da estrutura do SUS versus estrutura do hospital privado. Para a gente dar um exemplo disso, por exemplo, na Itália, o volume de leitos de terapia intensiva, eu digo Itália porque eu tive experiência, eu passei algum tempo lá estudando e tenho muitos amigos lá ainda hoje. Então, o volume de leitos, usualmente, de terapia intensiva, quando a gente analisa o percentual de leitos de um hospital total versus terapia intensiva, é muito pequeno. Ele não chega a 5%, no máximo 10%. Isso seria um lugar absolutamente diferenciado para a terapia intensiva, normalmente atuando com muitas cirurgias, etc. Aqui no Brasil é diferente no sistema privado, que tem um foco maior em terapia intensiva por questões, obviamente, econômicas. Já no SUS, a gente tem uma situação parecida com o que existe normalmente na Itália. Lembrando que os principais hospitais italianos são hospitais universitários e, portanto, tem um sistema público, né, por trás deles. E o que acontece? Nós temos um número de leitos, portanto, quando comparamos com o número total do hospital, menor. E isso é exatamente o que acontece no SUS, sem contar com a redução do investimento ao longo dos últimos anos. Então, a infraestrutura necessária para cuidar de pacientes tão complexos acaba sendo menor, acaba estando aquém do que a gente gostaria. Lembrando que, da mesma forma que existe um carro popular, existe um carro de alto luxo, de alto padrão, com alta complexidade, elétrico e etc. A mesma coisa acontece com a estrutura de terapia intensiva. Desde a cama, que tem balança, que roda o paciente, o respirador de última geração, até as coisas mais simples. E isso, às vezes, faz diferença nesses pacientes, não tenha dúvida disso. A outra questão que eu bato sempre é a questão de pessoal. Ao longo do tempo, as pessoas melhor preparadas acabaram migrando do SUS para o sistema privado. Então, hoje, nós temos uma necessidade de pessoal competente e preparado para esse tipo de situação que seguramente é menor do que já foi no passado. Lembrando que o SUS, há 20 anos atrás, tinha profissionais espetaculares. Hoje, não necessariamente. É óbvio que ainda tem. Todos os lugares têm profissionais muito bons, mas o volume de pessoas bem preparadas, experientes, ao longo do tempo se reduziu pela queda do investimento nesse setor da saúde aqui no Brasil, certamente. Então, respondendo à pergunta, a gente tem 2 tipos de tratamento, 2 tipos de atendimento para uma mesma doença desconhecida. De fato, a estrutura é totalmente diferente, assim como o preparo das pessoas. Isso eu não tenho dúvida. Infelizmente, eu gostaria que fosse igual para todo mundo, né? E não só isso, mas a disponibilização de leitos também para toda a população. De novo, nenhum sistema de saúde está preparado para essa pandemia. O volume é grande de pessoas infectadas e a complicação, por conseguinte, também acaba sendo grande. Aqui na França, o governo optou por um isolamento muito rigoroso para diminuir essa curva de contaminação e diminuir a necessidade de hospitalização de casos graves. No Brasil, a gente vê uma situação diferente de um estado para outro e a gente vê uma pressão pela reabertura da economia, né? Como médico, qual é a sua opinião sobre isolamento e consequência de gravidade do coronavírus? Como médico, olhando meramente para a parte profissional, é óbvio que quanto menos contato as pessoas tiverem, menor vai ser a sobrecarga no sistema de saúde. Entretanto, nós estamos num país de terceiro mundo.
As pessoas precisam sair de casa para trabalhar e para ganhar o seu sustento, para levar a comida para casa. Isso é muito sensível, em países como o nosso, que não tem uma retaguarda social como nós gostaríamos, não é? Então, é óbvio que, como médico, não tenho que discutir o lockdown, o bloqueio social. Isso é o que diminui a necessidade de leitos dentro do sistema de saúde, seja privado, seja público. Entretanto, entender que a população precisa de ajuda para que eles não saiam de casa, mesmo sendo determinado um lockdown, que é o que tem acontecido, né, a despeito de determinações do governo, de que as pessoas, governos estaduais especificamente, de que as pessoas se mantenham em casa, não necessariamente lockdown, mas basta entender que não se deve sair de casa, não se deve ter contato com outras pessoas, isso já é bom. Entretanto, por outro lado, as pessoas sentem muito e à medida que o tempo passa, o retorno financeiro cai e não tenha dúvida que as pessoas começam a pensar na sua subsistência. E daí você não consegue fazer o dito lockdown ou mesmo o bloqueio individual, social das pessoas. O que é uma pena, porque, de fato, o que prima dentro desse sistema é a saúde das pessoas, porque se não tem pessoas, não tem economia, é simples assim, né? Outra questão que gera polêmica no meio médico é o tratamento e o uso da cloroquina e hidroxicloroquina, que pelo menos até o momento não tem comprovação científica da sua eficácia. Eu queria saber se ela é administrada nos hospitais em que você trabalha e como é que é o protocolo para isso. Então, nos 2 hospitais que eu trabalho, são hospitais privados e abertos a médicos assistentes. Portanto, existem colegas que acreditam na hidroxicloroquina. No serviço, quer dizer, a determinação do nosso serviço é de não usar por falta de evidência. À medida em que nós tivermos evidência, nós usaremos. Entretanto, médicos que internem seus pacientes nessas UTIs, que a gente chama de médicos assistentes, que acompanhem os pacientes e queiram prescrever, nós temos um consentimento informado, explicando todos os efeitos colaterais da hidroxicloroquina. Se a família concordar com esse consentimento, será administrado, mas sabendo os riscos e, de fato, a falta de benefício evidenciado na literatura. Houve um primeiro estudo francês altamente questionável, inclusive foi retirado de publicação sobre hidroxicloroquina, que gerou um impacto positivo grande na sociedade médica, nas várias sociedades médicas, mas à medida que a gente leu o trabalho e entendeu que a metodologia era altamente discutível e, portanto, os resultados, nós inicialmente paramos, temos que rever a questão da hidroxicloroquina. Do ponto de vista teórico, parece bom, mas na prática não se mostrou até o momento benéfico, pelo menos não como a gente gostaria. Portanto, em relação à hidroxicloroquina e até outros tratamentos, é importante frisar, essa doença não tem tratamento específico. Eu gostaria de perguntar também como é que foi recebido no meio médico o fato de o Brasil ter trocado de ministro da Saúde mais de uma vez no meio da pandemia e, ao que parece, ainda não tem uma diretriz bem definida sobre essa crise. Isso gera uma insegurança, né? À medida em que, numa situação de pandemia, o ministro da Saúde é o porta-voz do governo. Então, quando a gente tem uma quebra, digamos assim, de uma conduta que vinha sendo feita de forma bem clara, bem direcionada, e quebra-se essa forma de se transcrever ou de disseminar informações a partir de um polo central, que é o governo, isso gera um nível de insegurança. Mas, por outro lado, as sociedades médicas estão bem inteiradas da situação. Eu acho que vários órgãos se manifestaram sobre isso e
infelizmente, nós estamos passando, dentro de uma pandemia, nós temos uma crise além da pandemia, né? É muito típico do Brasil a gente complicar as coisas como nós complicamos sempre. Então, temos mais uma complicação. Uma das dificuldades, inclusive, é determinar o número exato de casos de coronavírus no Brasil. O próprio Ministério da Saúde diz que é difícil de chegar a esse número e há uma suspeita de que haja subnotificação. Repetindo, há uma suspeita de que haja subnotificação. Um desses indicadores é a falta de testes em massa e um aumento significativo de síndromes respiratórias, justamente a área em que você atua. Qual é a sua opinião a respeito? Afinal, pode ter mais casos mesmo? Sim, eu não tenho dúvida disso. A única forma da gente saber é o teste em massa. Sabendo que os testes têm algumas limitações, por exemplo, a sensibilidade do RT-PCR, que é o swab que nós colhemos da mucosa respiratória, pode gerar uma sensibilidade apenas de 40%, porque depende de como é colhido, em que tempo de doença é colhido, mas, sem sombra de dúvida, a testagem das pessoas faz com que a gente conheça a realidade, digamos assim, esse é o fato, a gente precisa saber a realidade de como essa doença está evoluindo. E a testagem em massa, como foi feita na Coreia do Sul, por exemplo, faz diferença para que o próprio governo possa tomar medidas em relação à abertura ou não. Bom, e como é que está a moral, digamos, dos médicos, né? A gente sabe que no Brasil mais de 100 médicos morreram de coronavírus, mais de 30 casos, estou falando entre médicos e enfermeiros. Como é que vocês estão nessa batalha? É até engraçado você me falar isso. Eu digo engraçado porque, como eu falei no início a gente tomou um impacto muito grande. A gente, apesar de ter contato com pessoas na Europa, nos Estados Unidos, e onde a pandemia iniciou antes da gente, aqui no Hemisfério Sul, de fato, à medida em que a gente começou a conhecer como os pacientes se apresentavam, o que a gente tinha que fazer, implementar as rotinas diárias, os tipos de exames que a gente precisava, que a gente tinha uma ideia. Uma ideia não é a realidade do paciente quando chega dentro da UTI. A realidade é quando o doente chega. Quando o paciente chega, a gente tem que tratar. E até mesmo em relação à precaução, à utilização dos EPIs, a rotina de entrada no CTI, que era uma rotina completamente diferente do que é hoje. Mas eu comentei no início engraçado porque anteontem eu encontrei com um colega no hospital, ele saindo do elevador, eu entrando, ele olhou para mim e falou assim: agora a gente está ganhando, né? De certa forma, sim, e isso é a moral, né? A pessoa começa a perceber que está fazendo a coisa certa, os pacientes estão começando a melhorar, nós já demos inúmeras altas que foram muito comemoradas. Nós tivemos pacientes com ECMO, e ECMO é o extremo do suporte ventilatório, onde nós oxigenamos o paciente através de uma máquina fora do corpo dele, para que nós consigamos ganhar tempo para que o pulmão recupere e depois tirar essa máquina. Tivemos um paciente com 16 dias em ECMO, outro com 7 dias, temos mais 2 pacientes atualmente em ECMO, e isso dá muita força para que a gente continue, porque o nosso objetivo dentro do CTI, um pouco diferente do que as pessoas achavam no passado, que os pacientes que entravam no CTI, eles morriam. Não é verdade. A maior parte deles melhora e a gente consegue devolvê-los às suas famílias e à sociedade. E essa doença tem uma face muito cruel, porque as famílias não conseguem acompanhar os pacientes no CTI. E é muito comum a gente utilizar a tecnologia, um paciente que já melhora, que consegue falar mesmo traqueostomizado, com uma válvula que nós colocamos, e ele conseguir olhar para a irmã ou para o irmão, para o filho, para a filha, para a esposa ou para o esposo. Isso faz toda a diferença na recuperação do paciente. A gente tem usado muito isso, e à medida em que nós conseguimos, de fato, trazer esse paciente de volta para as suas atividades usuais, isso, sem sombra de dúvida, deixa todos nós muito felizes, porque, de fato, é um trabalho muito duro, muito, muito duro. É muito trabalho o tempo todo, não para, é desafio todo dia. Não existe nenhum dia fácil.
todo dia nós temos um desafio. Bom, parabéns, então, por essa boa notícia e por esses resultados positivos, então. Eu agradeço muito a sua entrevista. Hoje o RFI Convida entrevistou o Felipe Sadi, médico do Rio de Janeiro. Muito obrigada. Muito obrigado a você, Maria.